Sejam bem-vindos a mais um programa Jucares e Você, um programa feito com muito amor e carinho para você que está em casa nos assistindo. E hoje no nosso programa vamos falar sobre educação, sobre comida, sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Está assim imperdível, não é mesmo, pai? Perfeito. Profissional da melhor categoria para tirar várias dúvidas aí que povoam a mente tanto das mães como dos professores também, né? No quadro Mensagem do Educador, será sobre uma parábola árabe que conta a história de um menino rico e um menino pobre. E no quadro Brilho no Olhar, teremos a presença super especial do Reginaldo, da Padaria Portugal. Isso mesmo, ele vem aqui contar um pouquinho sobre a sua experiência profissional. E você que está em casa e tem alguém que tem esse brilho no olhar, mande um e-mail para jucaresevocê@gmail.com que nós iremos entrar em contato com essa pessoa e trazê-la aqui nos nossos estúdios. No quadro Sem Dúvidas, nós respondemos perguntas que nos são enviadas através do e-mail, do Face e mesmo por telefone, esclarecendo dúvidas em relação a atividades nas escolas, no relacionamento de pais e filhos. E essas perguntas são respondidas pela equipe educacional Jucares e por nosso Conselho de Notáveis. E para você que gosta de foto, revelação, informática, temos uma dica do nosso apoiador cultural Megacolor imperdível. No próximo programa, já iremos estrear o quadro Mensagem que toda criança e jovem gostaria que os pais soubessem. E também será um espaço para você, que é avô ou avó, mensagens ou dicas importantes que você pode dar para os seus filhos para ajudá-los na educação dos seus queridos netos. E se você gosta de música, a nossa dica cultural está maravilhosa, o show do The Cleaver, cheio de ingressos para você. E pai, eu não poderia deixar de falar da nossa convidada, Andréia Caltabiano. Ela é pedagoga, ela é formada também em pós-graduação em neuropedagogia, em psicomotricidade, psicopedagogia. Está assim maravilhosa a nossa entrevista. Eu vou para o intervalo e volto, é rapidinho, me esperem. Hoje em dia, existem crianças que não têm limites, existem crianças bastante agitadas. Jucares e Você. Apoio Cultural Megacolor Magazine 4451-7779. Miquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Eu sou o Homem Invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu, mas eu existo. E não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis. É só olhar. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Estamos de volta. Que bom que você nos esperou. E hoje, aqui nos nossos estúdios da Eco TV, temos a presença da Andréia Caltabiano. Isso mesmo, ela está aqui para conversar conosco sobre diversos temas maravilhosos. Formada em pedagogia, pós-graduada em neuropedagogia, psicomotricidade, psicopedagogia. Uau, Andréia, quantas coisas boas, e tem muito mais no currículo dela que nós vamos estar passando para você que está aí em casa. Como todos nós sabemos, durante a nossa vida nós passamos por muitas transformações. E a formação da identidade ocorre na infância. Infância esta que é uma caixinha de surpresas e que vocês, pais, têm que estar sempre atentos às mudanças dos seus filhos. E quando alguma dessas mudanças não for tão favorável, eu acho que precisamos buscar ajuda, não é mesmo, pai? É verdade. Mas pode-se observar que muitos pais relutam em aceitar essa necessidade, essa procura de ajuda. E aí cabe à escola, porque é na escola que nós vamos perceber as dificuldades, a agressividade, a hiperatividade, a falta de atenção, o isolamento que ocorre na hora do lanche, o relacionamento com os amigos ou mesmo com o professor. E aí isso tudo acaba interferindo nesse processo de aprendizagem da criança. Aí que começam os problemas, quando a escola indica para as famílias a necessidade de um diagnóstico psicopedagógico sobre o filho. E muitas famílias relutam em aceitar para valer isso, achando que é uma fase da criança, que tudo passa. Que você, que trabalha diretamente com as crianças que são indicadas, né, por famílias mais esclarecidas, ou mesmo pelas escolas, poderia passar para tranquilizar as famílias, porque tem aquilo lá, encaminhou para o psicólogo, meu filho tem problemas, e nem sempre é assim, falta apenas uma orientação. Sem dúvida. O que você coloca é bastante prudente, professor. Até por conta, o que ocorre. Existe um mito quanto como e o que fazer quando a criança está apresentando um comportamento incomum, né? Porque até então, sem uma avaliação, por que pode ser incomum? E a escola é uma grande aliada, principalmente do meu trabalho. Eu sempre coloco aos pais que nós temos uma tríade, né? Qual é essa tríade? A parte clínica, a escola e a instituição família. Mas, sem dúvida alguma, a escola que me traz grandes informações para que eu feche os meus diagnósticos ou até minhas HDs, minhas hipóteses diagnósticas. E quanto ao que você falou, professor, realmente é um tabu, mas eu também percebo que é uma resistência por falta de informação, né? Então, nem sempre quando, vamos colocar aqui uma questão, vamos supor, a criança apresenta dificuldade de ler e escrever. Então, está um modismo muito grande já de fazer um prévio, né, diagnóstico da criança, ou a mãe já chega na clínica assim, olha, eu acho que meu filho é disléxico, né? Então, tem muito essa mistificação, é um né? modismo, né? Aparece numa novela, surgem N casos. Perfeito, eu acho que assim, a dislexia é uma situação, a criança está, então tem N fatores, né? São N fatores que são colocados, e eu acredito assim, que a escola é um ponto muito importante, aos poucos, ir desmistificando, e ver o profissional também como um apoio, como uma ajuda, para que essa tríade torne a qualidade de vida da criança, que melhore essa qualidade de vida da criança. Mas existe sim, professor, existe uma resistência, e até hoje é colocado, olha, eu tenho certeza, eu vim aqui, mas meu filho não tem nada. Né? Eles têm essa dificuldade, mas eu vejo também assim, que uma grande parcela já está alterando, já está mudando esse conceito. Porque não é procurar problemas no aluno, no filho das pessoas, é encontrar soluções. Sim. Porque o problema está ali, aceite ou não, ele existe. Tá? Então a solução passa pela orientação de profissionais competentes. Sim, esse é o caminho. Sim, e a criança melhora a qualidade de vida e com certeza essa família também melhora a qualidade de vida, né? Então, assim, tendo as orientações, a gente trocando essas informações, havendo, sem dúvida alguma, circular as informações, que é o mais importante.
E Andréia, a maioria dos casos que chega para você é o quê? Hoje, que eu digo assim, existe uma grande dificuldade das crianças no comportamento, né? Então, assim, também um outro mito que com certeza nós vamos conversar a respeito, que é o TDAH. Então, as questões comportamentais, a dificuldade de leitura e escrita, são os dois pilares que estão focados na clínica. Certo. Tá? Em relação ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, Tá. né? Quais são os indícios, assim, para os professores, né, que nos assistem, ou mesmo os pais de crianças que ainda não estão na escola, que possam contar com a ajuda de profissionais nessa área? Uhum. Quais são os indícios, assim, que uma mãe pode estar notando em relação ao filho e que precisa de uma ajuda? Tá, então, professor, o que eu faço, assim, questão de estar abordando, porque assim, existe muita confusão, né? Hoje em dia, existem crianças que não têm limites, existem crianças bastante agitadas e quando nós colocamos assim, TDAH, nós estamos falando que aquela criança tem um distúrbio da área da psiquiatria, né? Então, e neuroquimicamente, o cérebro dela precisa de um controle. Então, não há uma lesão, né, não há nada que possa fazer em exames laboratoriais que vai ser diagnosticado o TDAH. Né? Então, é aí que entra toda a importância de ter um exame clínico, né, e muito categorizado. Mas eu também vejo assim, o meu filho é hiperativo. E muitas vezes falta uma rotina para essa criança. A rotina, ao contrário do que muitos acham, veja, estou dizendo rotina, não militarismo, né? Estou dizendo rotina. Então, assim, existe uma criança ansiosa. Eu pego muitos casos de criança com transtorno de ansiedade generalizada, né? O TAG, transtorno de ansiedade generalizada, confundido com uma criança desatenta. Né? Porque ele é tão ansioso que essa ansiedade não permite que ele sente, que ele se concentre, que ele faça. Entende por que eu estou indo tão distante para te responder, professor? Porque existem outras ramificações e possibilidades de um diagnóstico. Existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Existe. Mas não da forma que está sendo colocado. Né? Então, assim, meu filho é hiperativo. Se você está falando que seu filho é hiperativo, você está dizendo que neuroquimicamente existe uma instabilidade. Né? Então, acho que temos que também ter informações sobre isso. Uma criança que é ansiosa e não tem rotina, você deixa ela mais ansiosa ainda. Ela não sabe o que vai acontecer. Quem vem buscá-la na escola, quem não vem buscá-la, ela chega em casa, hoje é a avó que está com ela, amanhã é o tio, aí depois ela fica período integral na escola, aí depois quem vem é o vizinho. Percebe, professor? A falta da rotina. A falta da rotina. Então, ela não sabe o que vai acontecer. A rotina, a conversa, né? Olho no olho do pai e da mãe com o filho, né? Às vezes a gente pega crianças já grandes, o nome da sua mãe? Ah, é mamãe. Uhum. E o do seu pai? Papai, não, mas o nome? Falei, nossa, são informações básicas, importantes, de segurança. Para uma criança, hoje em dia, saber o telefone, o endereço, o nome do pai, o nome da mãe. Você colocou uma questão também extremamente importante, essa autonomia e essa iniciativa. Né? Então, assim, dentro do meu trabalho, a primeira vez que a criança, eu começo a avaliação, o seu nome completo, né? A escola que você estuda. Então, são jargões, são palavras, são frases, perguntas que eu vou delineando para manter um vínculo com essa criança. E aí o que acontece? Qual a data do seu nascimento? Você pergunta para minha mãe. Não, veja, eu estou dizendo crianças de 8, 9 anos, eu não estou falando, claro. Né? Então, assim, como assim data de nascimento você pergunta, né? Aí eu vou conversando, não, eu vou perguntar para você, então vamos fazer assim. Aí eu entro com estratégia. No próximo atendimento, você me fala, né? Então aí já estou indo para uma estratégia de trabalho.
né? Mas é exatamente isso. Então, não estou saindo do que vocês me questionaram, só estou exemplificando que muitas vezes esse déficit de atenção não é abordado e colocado de uma forma clínica, com pesquisa. A criança é agitada, sim, mas uma criança de 4, 5 anos que não é uma criança ativa, uma criança dinâmica, uma criança curiosa, também tem que ser investigado. Com certeza, eu vejo pelos meus dois né? pequenos. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Porque quando colocamos essa criança é hiperativa, tá? Então, essa criança, né, ela precisa de uma estabilidade neuroquímica, de noradrenalina, de dopamina, que são as substâncias, né, deficitárias no cérebro desse indivíduo. Certo, não, perfeito, André. Né? Aqui no nosso programa nós temos um quadro chamado Brilho no Olhar. Então eu vou convidar você e meu pai para assistirem esse quadro conosco. Você aí em casa, vem com a gente. E hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, eu conto com uma presença do Reginaldo, super especial, ao qual eu tenho um carinho muito grande. Mesmo ele fazendo eu engordar uns quilinhos aí, né, Reginaldo? Meu marido passa lá, pega cada coisa deliciosa e eu engordo um pouquinho. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Com certeza você é uma pessoa que tem esse brilho no olhar, assim, que a gente nota de longe o amor e o carinho com que você prepara tudo na Padaria Portugal. Então eu gostaria de te agradecer muito por estar aqui e começar perguntando por que você escolheu essa profissão, Reginaldo? Eu escolhi essa profissão porque eu me identifico muito bem com o público, gosto de atender, fazer tudo aquilo que me faz bem, que é fatiar com carinho, arrumar muito bem. Adoro, me sinto bem fazendo isso. Legal. E o diferencial na sua profissão? O diferencial é fazer com carinho, fazer bem feito, como se estivesse fazendo para mim. Tudo que faço aquilo é muito bem caprichado e me sinto super bem fazendo isso. Gostoso. Eu acredito que você deve ter assim uma série de momentos que marcaram a sua profissão, mas conta um deles para nós aqui. Um dos momentos que marcaram a minha profissão foi em 1991, quando eu trabalhava na mercearia do Conde, que uma amiga da minha patroa pediu uma tábua de frios. E aí eu nunca tinha feito, e ela falou para mim, a gente quer uma tábua de frios, você faz, Reginaldo? Eu digo, faço, mas nunca tinha feito até então. E aí eu perguntei para ela, você quer que eu faça fatias dobradas sobre fatias? Ela disse sim. Aí eu fui lá, montei, ficou a coisa mais linda, me surpreendeu. Olha, que bacana. E hoje eu vejo lá o lanche de metro, a baguete, tudo montado assim com tanto carinho, com tanta quantidade também, que é maravilhoso mesmo. Viu? A gente capricha no recheio para que o cliente volte, se sinta bem, coma à vontade. Isso que dá prazer em trabalhar na Padaria Portugal. Que delícia, eu tô ficando com fome. Eu acho que a hora que eu sair daqui eu vou ter que passar na Padaria Portugal, viu, Reginaldo? Pode passar, está convidada. Fala para mim um desafio da sua profissão. Um desafio foi ter vindo aqui a Portugal, a Santo André, né? Ter me deparado com a Padaria Portugal, trazer o maior número de clientes possível para cá, para que a gente atenda bem, tenha vendas e tudo mais. Isso é interessante. Bacana. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso querido telespectador. Eu gostaria de falar que continuasse assistindo a Eco TV, que fosse até a Padaria Portugal, que degustasse aquele belíssimo cafezinho cremoso, degustasse os frios, e que continue sendo telespectador da Eco TV. Que bacana, Reginaldo. Parabéns. Você tem esse brilho no olhar em tudo na sua vida. Quando você fala do seu filho, você tem esse brilho no olhar, da sua esposa. Que bacana, que bom que é poder conviver com pessoas assim como você, viu? Fico feliz, agradeço pelo convite ao Ricardo, a você, que é a Thaís. Muito obrigado por estar aqui. Para mim é um momento muito marcante, fico feliz. Bem, eu vou te entregar um mimo do nosso programa, em sinal do nosso agradecimento. As portas daqui estão sempre abertas para você vir falar do seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço e estão convidados aí à Padaria Portugal e tomar um cafezinho e ficar comigo lá um pouquinho conhecendo a casa. Olha que maravilha, viu? Gostou? E você que está em casa assistindo o nosso programa e tem alguém com esse brilho no olhar, indique essa pessoa para nós trazermos ela aqui nos nossos estúdios. jucaresevocê@gmail.com. Vou ficar esperando, hein? Até mais. Fantástico esse Reginaldo, viu? Mais uma vez, Padaria Portugal, muito obrigada por emprestar o Reginaldo para nós um pouquinho aqui, não é mesmo, pai? É verdade. Eu que já gosto de pão, que ele faz com maestria
E mais que isso, não só fazer, a forma como ele te entrega, né, a sua carinho, obra de né? arte. E ele é responsável por eu estar ganhando uns quilinhos a mais. Isso eu não estou gostando não, viu, Reginaldo? Eu estou, pode deixar continuar. Eu vou pro intervalo e já volto, é rapidinho, me espere, hein? É muito delicado um profissional, né, fechar um diagnóstico de TDAH. Não costuma ser assim. Jucares e você. Apoio cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Tem um Brasil melhor, em todo canto tem, aqui também. Aqui em São Paulo, o governo federal fortalece a economia e gera empregos. Com o PAC, obras de urbanização trazem mais dignidade para comunidades na capital. Obras de saneamento por todo o estado melhoram a qualidade de vida da população. E o Minha Casa, Minha Vida vai realizar o sonho da casa própria de mais de 300 mil famílias paulistas. Na minha vida tem um Brasil melhor. Aqui também. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com Andréia Caltabiano. Isso mesmo, ela está aqui batendo um papo maravilhoso conosco. Andréia, no bloco anterior, você estava comentando, né, sobre o TDAH, várias dicas importantes. Agora, depois de diagnosticado, quem trata? É o psicólogo ou é o neuro ou ambos tratam juntos? Então, veja, como também já havíamos colocado, né? Por ser um diagnóstico, tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Ou seja, mesmo se você começa toda essa sua empreitada, essa investigação com um psicólogo, o psicólogo vai buscar, ele vai ter todas as seus aplicativos, suas testagens, mas vai precisar da opinião de um outro profissional, de uma outra especialidade, né? Na minha atuação, quando essa criança vem,
eu encaminho para o exame de processamento auditivo central, que é uma especialidade da fonoaudióloga, né? Então, lá a gente vai tratando e a importância de você excluir, como eu disse. Então, assim, de repente, é uma orientação que precisa nessa família, é uma rotina, então, não é um TDAH. O que mais? É uma mudança de escola que provocou uma agitação, essa criança ainda está em período de adaptação, então é importante eliminar. E a opinião do neurologista, sem dúvida alguma, porque há casos que você consegue estar trabalhando através de terapia sem a medicação, mas uma grande maioria, né, é que nada se deve generalizar, principalmente na área tanto da educação quanto na área da saúde, mas uma grande maioria tem que haver o neurologista para entrar com uma terapia medicamentosa, né, e as especialidades, ou seja, dentro da psicologia, dentro da psicopedagogia, da fonoaudiologia, né, então assim, é muito delicado um profissional, né, fechar um diagnóstico de TDAH. Não costuma ser assim. E existe uma idade em que fica mais nítido para os pais perceberem? Como o professor mesmo falou no início do programa, né? Existem profissionais que até medicam aos 6, 7 anos. Outros profissionais não. Só que assim, chegando no ambiente escolar, onde tem normas, onde tem regras, onde ele tem que tomar conta do seu material, tem a sua responsabilidade acadêmica, é onde mais sinaliza. Mas a mãe tem, sim, como saber, eu tenho um processo de anamnese, né, na entrevista que você faz com as mães, que ela até compara a gestação de uma criança com a outra. Essa criança teve um período que ela não dormia, trocava muito dia pela noite. Uma precocidade também costuma se ver nesses casos, ou seja, a criança começa desculpe, a andar muito mais cedo, a falar muito mais rápido, então essa anamnese tem que ser muito minuciosa. A anamnese é a entrevista que você faz para montar um histórico de vida dessa criança. E é uma parte clínica. Então, assim, isso começa antes mesmo aliás, no momento ali do processo da embriogênese, né? Ou seja, como foi esse período de gestação, como foi os 3 primeiros meses. Então, todas essas informações vão ajudar a fechar um diagnóstico, mas eu ainda insisto em falar, não é um diagnóstico laboratorial, é um diagnóstico clínico e um profissional precisa ter esse multidisciplinar, né? Pelo menos 2 ou 3 profissionais. Eu sei que, infelizmente, não é sempre assim que acontece, mas precisa haver essa troca. Uma andorinha só não faz verão. Exatamente, principalmente em casos, porque nós estamos falando de crianças, né, professor, que é muito mais delicado ainda, né, esses sintomas, o que provoca no outro, então são questões que vão, na verdade, marcar essa criança, e não é marcar por um período, pode ser marcar para a vida dessa criança. Há pouco você falou de medicamentos, né? Sim. Por exemplo, nos Estados Unidos, 9% das crianças de idade escolar são diagnosticadas por esse tipo de transtorno. Na França, 0,5%. Né? Ou seja, de cada 1.000 crianças americanas, 90 recebem medicação. E na França, apenas 5 recebem. Então, a pergunta é um transtorno, ele é biológico, neurológico, depende do lugar onde se esteja. Se for uma criança norte-americana, a probabilidade de ser medicada é muito grande. Se for na França, já é bem menor. E aqui no Brasil, como que esse transtorno ele é tratado? De uma forma assim, psicológica, acompanhamento, orientação da família, ou já existe uma tendência, igual aos médicos norte-americanos, de já medicar logo de início a criança? Tudo que é tendência, nós temos que ficar muito atentos, né? Tudo que é tendência. Então, assim, isso dentro da neurociência, então, como acontece? Todo e qualquer distúrbio da área da psiquiatria, professor, nós temos 50% genético e 50% ambiente,
né? Então, essa criança tem dos pais TDAH. Essa criança nasce 50%, né, geneticamente predisposta. Nós não podemos, né, até porque não vamos fazer um estudo do genoma, né, então não é isso. Só que o ambiente pode favorecer essa predisposição ou não. Então, veja, se essa criança está... Aí nós vamos em outros distúrbios também, na bipolaridade, no transtorno de ansiedade generalizado, e a esquizofrenia, e outros, né? Porque nós estamos falando de um transtorno na área da psiquiatria, que é o TDAH, né? Então, veja, eu entendo a sua pergunta, assim, para eu dar a minha resposta, que o que acontece? Existe, é neuroquímico, né? Só que o ambiente faz com que você possa alterar. Lembra que eu também falei assim que há casos que você faz o trabalho sem a medicação? Então depende muito de como esse indivíduo vai responder. E aí esses percentuais tão alarmantes que você acabou de colocar, eu acredito que seja muito vinculado a como você gera. Analisa como é um país e como é outro. E como é o Brasil, entende? E como nós estamos, né? Como nós estamos, como está esse medo? Porque isso não deixa de ser um modismo, mas o próprio ambiente vai gerando. Veja como os nossos pais, né? No seu caso, né, Thaís, dirigia. Como os nossos pais né? A quantidade de carro que tinha na nossa infância. Não dá para dizer que nós temos uma mesma tranquilidade. Nossos pais tinham as preocupações, óbvio, né? Como nós também temos, mas é muito diferente. Então, eu vejo também que o TDAH, tudo que eu estou te falando, mas o ambiente vai modificando, vai alterando toda essa questão. Esse meio ambiente, não tá isso. A gente pode chamar também de limites, não é? Porque se você for analisar o tipo de criação norte-americana e franceses são diametralmente opostos. É comportamental, professor. Os franceses, as crianças, desde pequenos, são 4 refeições. Não tem intermediários. Né? A parte disciplinar, de valores, respeito às instituições, ela é muito rígida. E os franceses também acreditam que só falar, muitas vezes, não tira da criança aquela propensão a ser o ditador dentro do lar. Então a palmada lá não é considerado como um abuso. Então, aí entra de novo, 50% predisposição genética, 50% ambiente. Como o nosso ambiente está favorecendo ou não, porque veja, o TDAH sempre existiu. Se nós fôssemos falar do histórico do TDAH, ele já foi chamado até de demência cerebral mínima. Sempre existiu. Né? Mas o que está acontecendo para ter? Então, mas aí eu pergunto assim, nós, né, eu deixo muito, nós estamos também favorecendo todo o ambiente para que tenha toda essa agitação. É verdade. Né? Você não tem uma tranquilidade, você não abaixa na altura dos olhos do seu filho, você não conversa, você não consegue muitas vezes manter os combinados. Os combinados que você mesmo queria, ai, nossa, hoje não deu tempo, né? Então, é uma série de questões, aonde você vai, sem dúvida alguma. O ambiente é algo muito... Vai para uma escola aonde as regras não são assim, você não entrega tarefas, você não precisa de... Né? Você falou do combinado, né? É tão importante, eu vejo, eu tenho 2 filhos pequenos e eles levam tão a sério um combinado que você faz, que se não cumprir, exato, dá um problema muito grande. Né? Vou fazer uma observação, professor, assim, eu não estou aqui, né, para falar eu estou dizendo assim, as escolas de âmbito geral, de âmbito geral, então assim, as escolas municipais, estaduais, elas têm uma outra linha de trabalho, né, e nessa linha de trabalho, o que acontece? A criança não tem tarefa escolar, os trabalhos são poucos, né? Quando vai, aí aparece também, quando vai para uma escola particular, independente de qual seja, ela também tem normas e procedimentos. E aí o que acontece? Acontece as 1000 elaborações de hipótese diagnóstica.
E não é isso, muitas vezes é uma falta de rotina escolar, não existe um distúrbio, não existe uma descalculia, uma dislexia, uma disgrafia. Essa criança precisa ser orientada, acompanhada, para que entre numa rotina acadêmica. Perfeito. Né? E nós temos uma matéria no Ponto, do Sem Dúvidas, que fala muito sobre isso, sobre essa rotina. Então, vou convidar os meus telespectadores para assistir com a gente. No quadro Sem Dúvidas de hoje, iremos responder a uma pergunta de uma senhora que estava trocando de canal, parou e ficou de olho no nosso programa até o final. Sensacional! Resumo de suas palavras. Vocês poderiam mostrar os bastidores para que nós pudéssemos ver quem é a produção que você tanto fala? Eu gostaria muito que o professor Juca respondesse minha pergunta. Tenho um filho de 10 anos que estuda blá 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 blá, e essa semana ele teve 4 provas no mesmo dia. Isto é correto? É correto um colégio fazer isso? Fora que na sala dele tem 53 alunos. Beijos e mais uma vez parabéns pelo programa. Bem, eu e a Thaís agradecemos os seus elogios. Bem, quanto à sua primeira pergunta, né, quem é essa equipe que nos assessora, realmente eles são muito bons. Entre no YouTube, procure lá Jucares e Você, programa 1, e você vai ver o pessoal da produção aí que nós entrevistamos como forma de agradecimento por todas as orientações que nos deram. Quanto à sua pergunta sobre 4 provas no mesmo dia, é um procedimento até que comum no ensino médio, objetivando que o aluno se prepare para os simulados, para o Enem e também para o vestibular. Agora, no Fundamental 2, onde sua criança, o seu jovem deve estar estudando, aí já é uma prática incomum. Não é? 4 provas no mesmo dia é um tanto quanto complicado. Mas precisa ver quais os objetivos da escola ao ter marcado todas essas atividades de prova nesse mesmo dia. Talvez eles quisessem mostrar para os seus alunos como é importante tirar as dúvidas todos os dias, prestar atenção na sala de aula para poder aprender na escola e estudar em casa, de forma que quando chegue o dia das provas, seja 1, 2 ou 3 ou 4 no mesmo dia, não seja assim tão dificultoso para eles fazerem. Agora, quanto ao número de alunos por sala de aula, se a senhora não errou ao digitar e realmente for 53 alunos, é muito complicado ter uma qualidade de ensino em relação a isso, além de ser desumano para o professor. O deputado federal Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele criou uma lei que está em fase de apreciação na Câmara dos Deputados em Brasília, e é uma lei que limita 25 alunos para a educação infantil e 35 alunos para o ensino fundamental 1 e 2, bem como para o ensino médio. Mas uma coisa muito importante é conhecer a escola onde você vai matricular o seu filho, conversar com outras mães, conversar com a coordenação pedagógica, ver quais são os procedimentos, as formas de avaliação, como que ocorre tudo isso. Acredito que toda escola tem a obrigação de estar orientando os pais nesse sentido. Então, procure a coordenação pedagógica da escola, exponha as suas dúvidas, por que de tantas provas no mesmo dia, e eles com certeza irão lhe dar uma explicação adequada. Escola e família, mãe, são anjos de uma asa só. Precisam estar abraçados para poderem voar. Enquanto esta lei não for aprovada e regulamentada, que limita o número de alunos por sala de aula, o que vai valer é o bom senso das escolas e também as leis estaduais que criam os critérios, né, em termos de espaço, metragem por aluno em sala de aula. Mas tudo isso você pode esclarecer junto à coordenação pedagógica da escola, com toda certeza. Felicidades, mais uma vez, obrigado pelos elogios e continue nos assistindo. Parabéns, viu, pai? Muito boa a sua resposta. Deus deu para todas as mães um dom muito importante, que é a sensibilidade de sentir se as coisas estão bem ou não. Cabe a elas usá-lo.
Verdade. E você que está em casa e tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda um e-mail para a gente, jucaresevocê@gmail.com. Eu não poderia deixar de presentear você que está aí me assistindo com uma dica do nosso apoiador cultural Mega Color. Vamos lá conferir. Você que está em casa, gostou dessa dica? Então corre lá na Mega Color falar com a Úrsula que vocês vão amar o atendimento deles. Eu vou para o intervalo e volto, é rapidinho, me espere. Então, no momento da manhã, é ignorar a melhor situação e depois, num momento, refletir junto, sentar com a criança, né? Jucares e você. Apoio cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Liquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Eu sou o Homem Invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu, mas eu existo. E não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis. É só olhar. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Estamos de volta com mais um bloco de uma entrevista maravilhosa com a Andréia Caltabiano. Ela está dando um verdadeiro show aqui de conhecimento nos nossos estúdios. Andréia, eu não poderia deixar de perguntar para você sobre essa bendita lei da palmada. O que você tem sentido no seu consultório sobre ela? A lei da palmada, então, assim, fica muito difícil estar trabalhando, porque aí nós entramos até numa questão assim, os pais não conseguem ter uma dimensão dessa lei da palmada, é a mesma questão, de novo, entre os limites,
Né? Então, quando o pai pergunta para mim, mas você sempre fala tanto desses limites, mas como trabalhar esses limites? Né? Então, eu vejo utilizando muito também, assim, o que é necessidade e o que é desejo do seu filho. Aí você consegue, acho que você vai entender o porquê que eu estou indo por esse caminho, Thaís. Então, assim, quando se fala em limites, aí a gente vai falar nessa lei da palmada da mesma questão. O que é necessidade e o que é desejo? O seu filho tem uma necessidade de um tênis de R$600 ou ele tem um desejo? Ele não pode andar descalço, certo, professor? Ele não pode. Mas o tênis precisa custar R$600? É perfeito, né? Às vezes é 2, 3 salários do pai ali. Né? Então, essa necessidade versus desejos, né, que eu trabalho muito com essa reflexão, quando eu faço F, que é orientação familiar. Então, assim, o que é desejo? Ele tomar, ao invés de leite, 1 litro de Coca-Cola? É necessidade ou desejo? E aí eu transfiro isso para a lei da palmada, né, Thaís? Como é que fica? Então, assim, não estancar, não, eu não posso bater. Então, você vê, então, será que eu digo assim, o que é necessidade, o que é desejo? Então, essa palmada é uma palmada em qual desejo, em qual necessidade? Que junto com isso, né, eles pararam de chamar até a atenção, de colocar limites, parece que parou geral. Em outras palavras, o filho tem necessidade de levar uma palmada, ou você tem o desejo de dar uma palmada, porque já te encheu a paciência demais e você perdeu a noção. Eu acredito, como educador, que nunca pelo desejo, porque aí você vai machucar a criança e vai acabar sendo preso. Não é? Agora, para se chegar nessa necessidade, há outros caminhos para você passando os limites, as regras, as normas de conduta. Com toda certeza não precisa chegar espancar um filho, nem pode. Isso, exato. Entende por que eu trouxe os limites, necessidades e desejos? Porque é bem isso, né? Então, a criança comer McDonald's todos os dias, 2, 3 vezes por semana, é uma necessidade ou um desejo? É lógico que nós, seres humanos, também temos que ter uns desejos alcançados. E aí se perde por completo. Perfeito, Andréia. Tá? Eu vou aproveitar e convidar você e meu pai para assistirem a mensagem do educador. E você que está em casa, não pode perder, hein? Vem com a gente. Bem, a mensagem do educador de hoje é sobre uma velha história árabe que conta a história de 2 meninos, um rico e um pobre, que se encontraram na praça em frente ao mercado. O menino rico comia um pão doce, muito cheiroso, muito saboroso, e o menino pobre ficou olhando. Ele tirou um pedaço e ofereceu. Quer? O garoto pobre, logicamente, disse que sim. Mas ele disse, só se você imitar um cachorro. Fique de 4. O garoto pobre ficou. Role no chão. O garoto rolou. Late. E o garotinho latiu. Ergue a perninha. O menino pobre ergueu. Finge de morto, o menino fingiu, sai correndo, o garotinho correu como se fosse um cachorro. E a cada um dos comandos que o garoto pobre executava, ele dava um pedacinho de pão. Um sábio que observava tudo aquilo disse para uma pessoa que estava ao lado, que coisa mais feia fazer isso. Aí o outro, isso mesmo, onde já se viu alguém humilhar tanto outra pessoa? E o sábio disse, não estou me referindo ao que humilha, estou referindo-me àquele que se deixa humilhar. Ele podia encontrar outra forma de ganhar um pedaço de pão, trabalhando ou mesmo pedindo para a mãe. Alguém assim, com certeza, se algum dia tiver num cargo público, aceitará uma bolsa de ouro para vender o seu país. Vamos trazer isso para a realidade. Qual a mãe, por mais pobre que seja, se o filho chegar e falar que está com vontade de um pão doce, não fará de tudo para conseguir isso para ele? Diferente de querer um tênis caríssimo, diferente de querer um videogame, de querer um celular de última geração, mas um pão, e se humilhar por tão pouco, por um pedacinho de pão. O que acontece com pessoas assim?
são aquelas mimadas que não conseguem esperar para ter aquilo que querem. Tudo tem que ser na hora que eles querem, do jeito que eles querem, nem que para isso tenha que se humilhar, se fazer de bobo. Ou seja, nós que somos pais, nós que somos educadores, precisamos estar atentos a esses dois extremos. Aquele que tem e que humilha e que deve ser orientado que na vida as coisas não são sempre um bombom. Muitas vezes acontecem invertidas. As pessoas que muito têm passam a ter pouco. E aqueles que nada têm nunca devem se humilhar e deixar que os outros façam o que querem porque têm alguma coisa a mais. Espere, saiba esperar. Um dia, uma semana, um mês, e você mesmo vai ter aquilo que não precisa ser na hora. Confie no seu pai, confie na sua mãe, converse, fale com eles sobre as suas necessidades, aquilo que você quer, mas nunca se permita a você fazer coisas que o tornem humilhado perante os outros. Esta é uma mensagem que eu sempre passo para os alunos lá da escola onde sou o diretor. Aquele que tem não deve humilhar o que não tem. E o que não tem não deve deixar-se humilhar. Tem muito a ver com aquele ensinamento do nosso Mestre Jesus, o maior de todos os mestres. Não faça para o outro aquilo que não gostaria que o outro te fizesse. E eu humildemente complemento. Mas não permita que o outro também te faça aquilo que você nunca faria, sendo uma pessoa boa. Felicidades. Sejam felizes. Boa, né, pai? Já mandou o seu e-mail? Não, ainda não, que eu tô aqui, mas assim que chegar em casa, corre mandar. Bem, Andréia, cada caso é um caso. Em questões assim de birras, manhas, situações assim tão constrangedoras para os pais, você tem algumas dicas que podia passar para eles? Sim, as manhas, as birras, né? Veja, se a criança tem essa necessidade dessas manhas, dessas birras, o primeiro ponto é assim, o que está acontecendo nessa dinâmica familiar para que essa criança tenha necessidade dessa manha, dessa birra, né? Ou independente de qualquer, se jogar no chão ou chorar, então o que está acontecendo? Vamos, senta com seu esposo, reflete, analisa esses pontos, né? Por quê? Porque se a criança está se manifestando assim, ela está tendo alguma necessidade para fazer isso, né? Mas assim, o que costuma funcionar bastante é, a priori, demonstrar para a criança que aquele comportamento, ela não vai receber nada em troca, né? Receber nada em troca. Então, no momento da manha, ignorar é a melhor situação e depois, num momento, refletir junto, sentar com a criança, né? Então, você lembra, independente da faixa etária, é lógico, nós estamos falando de crianças de meses, né? Crianças que mas mesmo essas crianças, você tem que agir, retribuir num comportamental e não simplesmente premiá-la por aquela postura. Que invariavelmente somos nós mesmos que ensinamos as manhas e as birras. Exatamente. Ainda quando bebês, não é? Exato. E o que eu também percebo atuando é assim, muitas vezes os pais não colocam de uma forma clara, né? Clara assim, olha, me magoou, me chateou. Os pais têm muito receio, professor, de falar isso para o filho, que os filhos, em muitas situações, o magoa, deixou aborrecido. Não é assim, o papai vai ficar triste. Não é isso que eu estou colocando. É uma forma, assim, de sentar, sabe aquilo que você fez, de se jogar no chão, tal. Eu não gostei, né? Aquilo não é legal você fazer, por causa disso e daquilo. Agora, o ignorar é uma situação que, na maioria das vezes, funciona bem. Essa história, não premiar, né? Não premiar. Essa história que é uma fase passa, não passa, não. Porque eu ainda faço também as birras às vezes, sabe? E dá certo, né? Sim, sim. Mas aí você vai aprender com a realidade também, né, professor? É verdade. Nem sempre as suas mães, as suas birras são premiadas. É verdade. Você não consegue. É o choque da realidade. A realidade costuma ser um professor maravilhoso. Exatamente.
E a baixa resistência à frustração também. Porque o que acontece com essas crianças que são premiadas com essas birras? Desenvolve uma baixa resistência à frustração. E aí realmente ela não consegue lidar com não. Ela não consegue lidar com não, não é hora, não, você não conseguiu. Então essa baixa resistência à frustração é algo que está contaminando, sem dúvida alguma. Mas por quê? Porque essa criança, veja, eu estou dizendo frustração, não trauma. Né, que aí é uma outra questão. Essa criança precisa se frustrar para criar estrutura. Então, essa criança que chora, que se joga no chão e é premiada com isso, ela não cria uma resistência à frustração. E aí, como vai quando ela não tirar a nota que ela quer, quando ela não tiver o momento de falar, ou ela não ser ali, numa sala de aula, olhada o tempo todo como ela gostaria? Olha, Andréia, eu tô super chateada aqui, porque eu tô com um monte de perguntas e surgiram, assim, 1000 ideias para futuros programas que eu gostaria que você viesse, mas o nosso tempo tá, assim, terminando. Vou pedir para você deixar os seus contatos e deixar uma mensagem para o nosso querido telespectador. Tá, bom, eu atendo na Avenida dos Andradas, número 22, né? O telefone para contato é 4427-7281 e também disponibilizo o número do meu celular, 991-714439, né? E qualquer coisa também... tem meu e-mail, posso passar o e-mail? Com certeza. Também não há problema algum de eu estar respondendo, é andrea.cautabiano@itelefonica.com.br. Também terei imenso prazer de receber as pessoas, tirar as dúvidas, né, contribuir para uma melhor qualidade de vida. A Andréia pode ser convidada para participar da nossa escola de paz. Verdade. Não é? Porque aí pode se estender mais tempo, né? Para que você possa esclarecer aí todas as dúvidas dos nossos telespectadores e também dos professores. Não é? Sim, isso é muito importante, né? Essa parceria, não é? da escola com profissionais que cuidam das crianças. Que muitas vezes os pais acham que levou no psicólogo está resolvido. Não, é aquela tríade tão necessária. Não é? Sem dúvida. Profissional da área da saúde, do emocional, professores de escola. Sim. Mas, Andréia, muito obrigada mais uma vez. Foi uma delícia bater esse papo aqui com você. Eu agradeço. Muito obrigada. E você que está em casa, gostou do nosso programa hoje? Foi feito com muito amor e carinho para você. Mande sugestões, mande dicas para nós no jucaresevocê@gmail.com. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a nossa produção aqui, sempre nota 1000, a Andréia, ao Reginaldo, a Úrsula com a Dica Cultural. E fiquem com Deus, até a nossa próxima semana.